Estamos de volta agora falando da Prefeitura de Limeira com o prefeito Paulo Radiche, que hoje está completando um ano à frente da administração da cidade. Boa noite, prefeito. Boa noite, Raquel. Boa noite a toda a população da nossa querida cidade de Limeira. Um ano, prefeito, pontuado por uma série de polêmicas, logo no início pela escolha do secretariado, alguns com envolvimento na justiça, como é o caso do Tércio, do Zeuri. Depois vieram super salários, subsídio de ônibus, investimentos, né, no BNDES de 25 milhões, logomarca. O senhor acredita hoje, olhando para trás, nesse balanço de um ano, essas polêmicas todas não poderiam ter sido evitadas? Eu acho que nós assumimos a cidade após uma grave crise política, onde houve a cassação de um prefeito, é um processo abrupto, mas foi necessário para que não ocorresse uma crise institucional naquele momento. E a cidade, ela tinha diversas necessidades de enfrentamentos e assumimos com essas necessidades. Mas antes até de nós nos aventurarmos numa campanha política, nós discutimos com a sociedade, muito antes até do processo de cassação. Nós discutimos as necessidades da nossa comunidade. E essas necessidades fizeram base daquilo que nós chamamos do plano de governo, que foi amplamente discutido com toda a comunidade limeirense. Tanto que vencemos as eleições e já no primeiro turno, com 50,87% dos votos. E uma vez vencidas as eleições, nós temos a obrigação de colocar em prática tudo aquilo que foi pensado, tudo aquilo que foi discutido e que consta de documentos protocolados junto ao Tribunal Regional Eleitoral e que consta do nosso plano de governo que se transformou, agora já como governo, em plano de metas. Então todos os enfrentamentos nasceram dali e estamos prontos aí para fazer explicação sobre cada um desses fatos que você entender que são necessários. Prefeito, eu citei vários, a gente não terminaria essa entrevista e eu acho que a gente ficaria voltando lá atrás em explicações que o senhor já deu à população. E só para a gente completar... Mas é importante, você citou, por exemplo, o caso dos subsídios. Quando nós começamos o ano, começou no Brasil, em algumas cidades, principalmente capitais, o movimento do passe livre, querendo discutir a melhoria da qualidade do transporte coletivo. E uma das discussões que se fazia, que é para reduzir a tarifa do ônibus, teria que trazer o subsídio, ou seja, pegar o dinheiro de todos os outros impostos pagos pela população e evitar que a tarifa suba ou até reduzir a tarifa ao máximo possível. Quando vieram as manifestações de junho, uma das reivindicações das manifestações era o subsídio. Só que em Limeira nós já estávamos discutindo, tanto que em maio foi aprovado a mudança na lei orgânica permitindo o subsídio para o transporte coletivo e foi aprovado por unanimidade dos vereadores da Câmara Municipal. No caso de derrubada de casas, é em função de uma ação que não iniciou no nosso governo. A decisão da Justiça para que Mas o ato foi no seu governo, Sim. É isso que eu questiono. O senhor não se arrepende, não teria feito diferente nenhum desses atos que chegaram no teu governo? Sim, porque foi uma decisão da Justiça. Eu não fiz nenhuma solicitação no meu governo para que a gente ingressasse com a ação para retirada. Mas a derrubada daquelas foram um choque para a população. E se fosse ter dado sequência na ação, então metade da cidade estaria derrubada, porque o senhor sabe melhor do que eu que tem muitos loteamentos irregulares. Mas... Sim, e por isso que nós estamos estudando com profundidade, nós vamos discutir com a população, com a Câmara Municipal, uma legislação que trate do assunto. Aquela situação específica foi em virtude de uma ordem judicial que não foi solicitada por nós. Prefeito, um dos assuntos polêmicos também do ano foi a falta de medicamentos. Nós acompanhamos a questão da problemática de falta de licitação, não havia tempo para as licitações. O ex-prefeito disse que deixou dinheiro em caixa na saúde para esta compra, poderia ter sido feito de forma emergencial ou numa aprovação da Câmara. Por que até hoje, fim de ano, a gente ainda escuta a reclamação da população com relação aos medicamentos? Nós não temos mais o problema da falta de medicamentos. O que nós tínhamos antes era um excesso de compras que levava a um descarte muito grande. Nós jogávamos muito medicamento fora por estar vencido. Isso era uma questão. Então nós modificamos os procedimentos e chegou a faltar e nós adotamos as medidas necessárias para que isso não mais acontecesse. Prefeito, a população se sente de alguma forma até órfã, se a gente pode chamar assim, de obras práticas que
sejam postos de saúde concluídos ou uma criação de uma nova creche, um centro comunitário acabado. Com relação a essas obras práticas e de efetivo, o que a Prefeitura de Limeira está fazendo? Quando nós assumimos, haviam 5 creches cadastradas no governo federal, mas que nós não conseguiríamos que elas se transformassem em realidade em Limeira. Por quê? Porque Limeira não estava cadastrada no PAR, que é o sistema de parcerias com o governo federal na área da educação. Nós cadastramos Limeira, conseguimos não só essas 5 creches do governo federal, conseguimos já mais uma, são 6, mais uma do governo do estado, são 7, e há outras 3 do governo federal e mais 2 do governo estadual, que estamos pleiteando e temos uma certeza bastante grande que serão materializadas. Conseguimos também agora, para começar, até o início do segundo semestre de 2014, um centro de iniciação esportiva. Nós conseguimos também o Instituto Tecnológico Federal. Também conseguimos que Limeira entrasse no programa para receber uma faculdade de medicina. E para isso foi necessário, já conseguimos isso, foi publicado no último dia 18 de dezembro, Limeira se cadastrou, foi considerada apta a receber. Agora terá uma segunda fase da Faculdade de Medicina, que são as instituições que sediarão o curso. No nosso caso, a Santa Casa e o ISCA estarão apresentando sua documentação para comprovar que tem condições de estar sediando. Também todo o trabalho de gestão fizemos esse ano para que 3 projetos do PAC Pavimentação se transformem em realidade. Porque uma coisa é você cadastrar, fazer o projeto, outra coisa é o governo federal aprovar. Nós ainda estamos na luta por essa aprovação, que vai trazer o asfaltamento da pista 1 do anel viário, da via Jurandir Paixão, que liga o centro da cidade ao bairro do Tatu, e o asfaltamento, hoje é uma estrada de terra de 6 quilômetros, ali do bairro do Tatu, para a rodovia Anhanguera. Nós temos também uma luta grande de trazer no PAC da mobilidade um projeto de mobilidade que vai resolver boa parte dos problemas caóticos de trânsito que nós temos no nosso município, principalmente na região das rotatórias. Barroca Funda, Viaduto Paulo Natal, Laranjeiras, dentre outros. Então essas são apenas algumas das ações que nós estamos construindo este ano para que dê início ao ano 2014. Para a gente encerrar esse bloco do Jornal da Cidade, prefeito, eu gostaria de questionar uma outra situação. Na sua campanha, o slogan era um novo tempo para Limeira. Se é um fardo ou não para o prefeito, o senhor era visto como o novo, como um salvador da pátria, diante de uma série de problemas de corrupção que a cidade vinha enfrentando. E nós ouvimos também que o seu governo não é um governo democrático. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não é uma contradição com relação ao que foi dito na campanha? Não, pelo contrário. Nós estamos dizendo agora e fazendo agora tudo aquilo que nós prometemos que ia fazer na campanha. Primeiro, o nosso plano de governo se transformou, que foi usado na campanha, se transformou num plano de metas. Segundo, tem 4 pilares que nós consideramos, que nós chamamos de eixos estruturantes. Primeiro, gestão. Nós estamos fazendo cursos de capacitação cada vez melhor para os funcionários. Nós tínhamos aqui funcionários que há 8 anos não participavam sequer de um curso de capacitação. Estamos criando agora em 2014 a Escola de Governo com a finalidade de aprofundar isso. Fizemos um planejamento estratégico do município, coisa que nunca havia sido feito antes, da forma como nós fizemos, tanto se materializou, e ele serviu de base, inclusive, para o plano plurianual, que também serviu de base para a lei orçamentária agora de 2014. Trouxemos transparência. Primeiro, modificamos todos os procedimentos de compra. É óbvio, identificamos problemas, identificamos e estamos corrigindo. Fizemos um decreto tornando o nosso processo de compras até muito mais rígido do que a própria Lei Nacional, a 8666. Criamos a controladoria, criamos um novo site disponibilizando informações que nunca antes foram dispostas para a população. E como fica a fama de delegado, administrador, prefeito? O delegado administrador... É difícil de desvincular essa? Da imagem que as pessoas têm, não. Mas da forma como eu fui como delegado, é muito tranquilo para mim. Porque como delegado, eu sempre trabalhei de uma forma muito tranquila e muito harmoniosa. Tanto que se não fosse assim, eu não teria sido eleito vereador, sendo delegado, que é uma profissão que não é tão simpática como, por exemplo, a profissão de médico.
né? O médico está o tempo todo lidando com curar pessoas, com salvar vidas, trazer pessoas à vida. Então é natural que haja uma simpatia pela profissão. O delegado, você está sempre atuando naquele momento mais duro da vida da pessoa, ou ela foi vítima, ou ela praticou algum delito. Então não é uma profissão que atrai a simpatia a ponto das pessoas votarem em você por essa razão. E eu acho que hoje a gente consegue desempenhar um papel como prefeito muito próximo daquilo que eu fazia como delegado. Eu tinha o costume de ouvir muito a população. E hoje a gente continua fazendo isso. Não sei se é de seu conhecimento, mas todas as sextas-feiras nós recebemos as pessoas que ligam para a gente, que querem marcar um horário com o prefeito. Qualquer assunto. Então vem pessoas que necessitam de uma consulta, pessoas que necessitam de um emprego, tirar uma dúvida, às vezes bater uma foto com o prefeito, fazer uma visita. Então tudo isso a gente tem procurado atender e atender com o máximo carinho possível, que é o que eu fazia na minha época de delegado também. Nós vamos fazer uma pausa e depois do intervalo nós voltamos a conversar com o prefeito Paulo Radiche sobre acordos políticos, ações para 2014, entre outros assuntos. Até já.